Olá, pessoal, boa tarde e a gente, ou bom dia ou boa noite, né? Não sei de onde você está assistindo a gente, mas a gente tem aqui o privilégio hoje de estar com o Rogério Pires da Silva, que ele vai fazer uma apresentação para a gente muito interessante sobre um tema que chama muita atenção, que é a massoterapia clínica. Eu espero que vocês gostem desse tema. O Rogério é diretor da Associação Brasileira de Massoterapia Clínica, a ABRAM, Colégio Pedro II. Então, é importante a gente ter essa participação, essa contribuição. E deixem as perguntas aí no chat para a gente depois aproveitar mais essa colaboração do Rogério. Espero que vocês gostem da apresentação. O nosso projeto Espaço Aberto para a Saúde hoje traz esse tema importantíssimo. Rogério, boa tarde, agradeço a sua presença aí. Boa tarde a todos. Muito feliz por estar aqui no espaço com vocês. Agradecendo a você, professor Jorge, tá? E a todos que estão conosco aqui nessa breve apresentação sobre massoterapia, em específico massoterapia clínica. Bom, a gente vai falar sobre massoterapia clínica, mas é interessante a gente fazer aqui, antes de começar, explicar a vocês. Então, vamos falar sobre massoterapia e o trajeto da massoterapia até se tornar o que nós vamos falar hoje aqui como tema, que é massoterapia clínica. Ok? Então, vamos lá, vamos dar início. Bom, nós temos aí como objetivo 4 tópicos, tá bom, pessoal? Vamos falar sobre vamos apresentar a terapia por massagem clínica e o desenvolvimento dela, que vai ser o principal. Vamos abordar aí a história, desde quando ela começa na arte médica até os dias atuais. Vamos falar também dessa massoterapia científica comparada às outras terapias que existem no mercado, e fica tranquilo a gente comentar aqui sobre essa abordagem similares, porque tem muitas opções para os clientes, até para os agentes de saúde entenderem o que faz realmente o massoterapeuta, em específico o massoterapeuta clínico, tá? Vamos falar também sobre as possíveis projeções para o futuro da massoterapia, em específico aqui da massoterapia clínica. Bom? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a massoterapia, mas vamos fazer um breve histórico aqui pontual sobre massoterapia antes de nós chegarmos à massoterapia clínica. A massoterapia, como nós conhecemos, ela tem 2 vertentes, uma oriental e outra ocidental. Nós vamos pontuar aqui falando sobre a massoterapia de origem ocidental, tá? Ela começa nas cidades gregas e ela foi conhecida como anatripsis. Então, vale a gente informar aqui que antigamente, na Grécia, mais ou menos 400, 500 anos atrás, existiam várias cidades que trabalhavam em prol das terapias. Algumas cidades trabalhavam com colírios, outras cidades trabalhavam com ervas, e alguns grupos específicos na ilha de Cós, a escola de Hipócrates, eles trabalhavam, dentre outras coisas, com manipulação dos tecidos, que foi chamado de anatripse. Essa proposta de manipulação dos tecidos, ela ficou dentro dos grupos de medicina e ela veio se desenvolvendo. Claro, não tinha o nome de massagem, como nós conhecemos. Então, ela foi trocando os nomes e ao longo aqui da nossa explanação, vamos ver alguns nomes que a massagem tinha no passado, dentro das escolas de saúde, tá bom? Dentro desse saber de saúde. E aí nós vamos poder comparar qual era a proposta. Vale informar também aqui que nessa época, 400 anos, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, nós tínhamos aí nas cidades gregas também a proposta do quirópodo, que trabalhava só com os pés. E tínhamos também do quiroprático, que trabalhava com a manipulação de coluna. E nós tínhamos a anatripse, que era a massagem. Tá bom? Vamos ver também essa questão aí que as pessoas comentavam muito sobre as terapias, a origem. Sobre massoterapia, fica muito complicado você falar quando teve início. Mas se você for buscar dentro das culturas de saúde, toda a sociedade trabalhou com as mãos. Então a massagem é uma das primeiras formas de terapia do que se tem notícia. Tá bom? A gente vai começar assim, pontuando dessa forma. E aí, ela, desde a parte
empírica até a parte científica, até chegar à massoterapia clínica, nós vamos perpassar vendo alguns pontos que são específicos, até para você compreender o porquê da existência da massoterapia clínica e os seus benefícios hoje para a área de saúde. Tá bom? Vamos lá, Kelvin. Bom, nós falamos aí que todas as escolas de medicina tiveram como recurso o toque. Sempre. O toque sempre foi utilizado para avaliação, para inspeção. Hoje nós temos o toque na área de medicina para a área de avaliação física. Tá? E repare você que eu estou falando sobre toque, estou falando do que tinha antes de existir o conceito de manipulação específica do tecido mole, que vai vir com o nome de manobras. Antes era toque. Os médicos faziam toque, faziam avaliações, e todos eles tinham uma forma específica. Cada cultura tinha uma forma específica de tocar, de ter contato com o tecido, tá bom? O outro tópico importante seria a forma empírica e científica de abordagem. Isso é interessantíssimo a gente colocar aqui. Antigamente, as pessoas sempre falavam de massagem. Entenda você, eu estou comentando aqui desde o início, e massagem, ela vinha sempre das áreas médicas. Não existia a ideia do terapeuta. Essa ideia do terapeuta, ela vai vir depois. Então, as cidades médicas, os grupos de saúde estavam estudando o toque, e um toque de uma forma mais elaborada. Os gregos utilizavam o toque sempre seguido de óleos específicos. Então, eles untavam as pessoas e trabalhavam. As pessoas ali faziam os gestos da Anatrix para deixar as pessoas sempre com a pele mais viçosa e deixar os tecidos mais... Hoje a palavra funcional. Na época, era deixar o tecido mais solto, para ter maior mobilidade. Essa era a proposta antiga nas escolas médicas, tá? Gregas. E aí vem a palavra abordagem científica, de massagem e massoterapia. Como as pessoas entendem, massagem é o conceito o ato de você aplicar as mãos e exercer algum tipo de gesto no corpo. É o sentido básico que você tem, é a proposta básica, tá? Você tocar a pessoa e ali você fazer algumas ações, tá bom? Deslizar, friccionar. Só que massoterapia, na proposta original, é você aplicar terapia por massagem. É seguir os princípios de saúde para o tratamento específico das estruturas, tal qual foi elaborado lá atrás por Hipócrates, tá bom? E aí nós vamos falar também aqui sobre o olhar ocidental e o olhar oriental. Bom, nós comentamos aqui que nós tínhamos dois princípios, um oriental e um ocidental. Já vamos falar mais à frente. Mas entenda você que o sentido oriental, as abordagens orientais, eles chamam de massagem, quando na verdade não são. E dentro do conceito ocidental, quando se fala em massagem, é você trabalhar cientificamente com os tecidos. Especificamente com os tecidos. A ideia oriental, eles não vão trabalhar apenas com os tecidos. Eles vão utilizar os tecidos para abordagem em outras áreas e outras finalidades, que vão chamar sutis ou bioenergéticas, tá bom? Vamos falar também agora um pouco da trajetória, tá, da massagem. Bom, seguindo essa linha do tempo, de 500 anos antes de Cristo para cá, a primeira proposta científica, ou pseudocientífica, eu vou explicar a vocês por que pseudocientífica, porque eles estavam ainda em experimento. A ideia científica o fenômeno está acontecendo e mais à frente ele vai ser estudado. Então, em 1813, um ginasta e esgrimista, Perik Ling, ele sofre um acidente e ele fica praticamente inutilizado, o antebraço dele. E informam a ele é sueco, que ele teria que trabalhar aquele braço seria restabelecido se ele fosse receber massagem na França. E ele faz isso. Ele chega à França,
ele recebe o atendimento da massagem francesa, e aí ele percebe que ele, além dele ficar curado, ele ficar restabelecido, ele ficou tão encantado que ele levou 3 anos estudando aquele método. Era uma abordagem francesa. Na época, qual era o nome que se dava? Chamava alípta. Alípta. Já não era mais a Anatrix. Ou chamavam de algebristas. Então, ele estava aprendendo uma forma de manipular o corpo, que era realizada por médicos, mas ele não tinha um nome específico, ok? Desde 1811 até o final de 1813, ele ficou aprendendo esses gestos e ele compila esses gestos para uso no corpo de forma sistêmica. Entenda, na época, os médicos só trataram o braço dele. Aquilo ficou na mente dele e ele expandiu isso de uma forma onde pudesse ser utilizado no corpo todo. É muito importante nós frisarmos isso. A forma com que o médico avaliou e tratou ele e a forma com que ele vai transformar esse saber numa proposta sistêmica para o corpo. Então, em 1813, ele estabelece a massagem no Instituto Estocolmo, na Suécia, e ele coloca todos os parâmetros ali principais para que uma pessoa pudesse aprender e desenvolver o que era chamado na época da arte da massagem, a arte de tocar sistemicamente o corpo. Então, é o primeiro grupo não médico que está utilizando aquela arte médica para um trabalho de sistematizar mesmo. Ele estava colocando parâmetros científicos para uso. Ou seja, ele começou a delimitar ali como seria tratado o corpo. E ele chamou de 12 segmentos. Os 12 segmentos corporais. Depois foi estabelecido ali, totalmente diferente, o local de tratamento. Entenda? Os gregos tratavam numa pedra, a pessoa ficava deitada ali, ou então no chão. Ele aprendeu com os médicos que era numa mesa de procedimento. Ali ele já vai utilizar no ginásio algumas mesas e ele vai colocar a pessoa sentada. Então, essa forma de massagem que vai ser denominada massagem clássica ou massagem sueca vai ter uma nova dimensão de trabalho, tanto na mesa de procedimento ainda ou sentado na cadeira. Isso vai mudar tudo, porque a posição da pessoa a receber massagem, no futuro eles observariam que iriam influenciar no resultado final. Então era muito interessante o que acontecia ali. As primeiras formas de palpação, as primeiras formas de testar os tecidos. E ele, como estava desenvolvendo isso num centro de ginástica, vale a gente colocar aqui que o Peter Killing, ele é muito conhecido no mundo do esporte, da educação física e também da massoterapia, tá? Vamos falar agora do próximo passo que a massoterapia tomou, que é o campo de atuação. Entenda, enquanto o Peter Killing estava estabelecendo as formas de uso de você manipular o corpo, logo à frente, entre 1900 e 1910, mas a coisa começou em 1890, tá? Estabelecido já a massagem terapêutica. E vale a gente frisar aqui que massagem terapêutica hoje fica muito banal o nome. Ela é terapêutica porque ela começou a ter sentido de saúde por não médicos, tá bom? É bom a gente entender isso aí. E aí, nesse período, estava acontecendo a Primeira Grande Guerra. Era necessário a existência de um profissional que trabalhasse como resgatista e oferecesse ali os primeiros socorros aos feridos no campo de batalha. Daí começa a proposta de uma massagem mais evoluída, desenvolvida, acima daquela clássica que deu início a toda dessa linha do tempo da profissão, sendo assim dizer. E aí, eles começam a colocar ali várias propostas de trabalho, surgem novas manobras, e aí o termo manobra, ele é estabelecido. Agora, não está mais sendo usado o toque. Não é mais o toque agora são manobras. Essas manobras vão realizar
por um tempo e por frequência no corpo, vão realizar algumas ações fisiológicas. E essas ações fisiológicas vão culminar em efeitos. Então, ficou estabelecido ali na época 3 tipos de efeito que a massagem terapêutica poderia oferecer ao ser humano. Seriam os efeitos mecânicos, os efeitos fisiológicos, tá? E os efeitos reflexos ou neurológicos, tá bom? E aí, essas propostas já estavam sendo vislumbradas para serem usadas na área de saúde. Vale a gente pontuar aqui que esses teóricos do início do século passado, de 1900 a 1920, era James Menil, tá? A família toda, Kellogg e Cyriax, eles participaram da feitura do que seria hoje a massagem terapêutica. É o maior compêndio do sistema de massagem e ela se expandiu para o mundo todo. Foi ali que ganhou a ascensão a massoterapia. Por que nós estamos falando isso? Para a gente entender mais à frente como vai funcionar a massoterapia clínica, temos que entender essa base aqui e como surgiu, inclusive, os efeitos. Tá bom? Antes, eu quero que você entenda que as pessoas interpretavam massagem só para questões de saúde, era muito pouco, e embelezamento, era muito utilizado. Então, não se tinha parâmetros. Esses parâmetros que nós temos hoje de saúde com massoterapia, que eu vou abordar com vocês aqui na continuação da explanação, ele não existia, tá bom? Então não existia uma forma de você estabelecer massagem, não tinha uma forma de você... O tempo de atendimento, isso tudo foi se tornando, isso foi acontecendo num gerúndio entre o método pseudocientífico, o que se estabelece cientificamente. Então, a partir de 1920, com os efeitos já pré-estabelecidos, alguns grupos começaram a testar isso, começaram a trabalhar. Alguns médicos começaram a vislumbrar na massagem como se ela voltasse para a área de saúde e fosse um auxiliar da medicina. Na época, no início do século passado, tanto a enfermagem quanto a medicina ainda estavam utilizando muito a massagem. Só que o sistema terapêutico ele estava sendo desenvolvido e esses dois profissionais eles não utilizavam. Só quem utilizava era aqueles não médicos, os terapeutas. Tá bom? Aí nós vamos falar agora também sobre a mudança, a visão sobre o relaxamento muscular, retorno venoso, auxílio ortopédico e do aparelho locomotor. Colocamos aqui essas quatro ações para que você entenda. Antigamente as pessoas tinham alguns mitos com a massagem. Lógico, não sentiam um parâmetro científico. Eles acreditavam que a massagem, para a pessoa que recebesse a massagem, essa terapêutica de massagem, ela ficaria mais forte, ela ficaria revigorada. Eram só ventos do passado que não se comprovava. A massagem não aumentava a força de ninguém. Tá? Mas o que ela fazia de fato? Essa massagem que ela começa no período ali da Primeira Guerra Mundial. Eles começaram a reparar que as pessoas, lembra, estavam no período de guerra. E as pessoas que recebiam eram militares quando voltavam do confronto. Então, existia um relaxamento muscular. Então, isso foi observado. O relaxamento muscular é porque a pessoa voltava totalmente tensa do campo de batalha. Tá? Eles observaram que a pessoa ficava totalmente distensionada quando ela recebia. E o tempo de aplicação? O tempo de aplicação, na época, era em torno de 30 minutos, 40 minutos. Por que eu estou frisando com você aqui o tempo? Porque era um parâmetro que eles não tinham. Então, massagem, guarda isso, necessita de um tempo. Esse tempo vai ser importante para a absorção das manobras pelo corpo e para a produção do efeito. Então, eles viram também que a massagem ajudava e muito no retorno venoso. Isso era fantástico, porque ela começou em 1813 a fazer sucesso exatamente pelo retorno venoso. O retorno venoso foi uma coisa assim fantástica sendo aplicada por massoterapeutas. Era uma coisa necessária na época, era uma ação necessária na época, e a massagem cumpria bem esse papel. Ela só era aplicada começando pelos pés, então o início dela era pelos pés,
e era frisando o retorno venoso. Quando chega em 1910, 1920, a massagem terapêutica já não está sendo aplicada somente para o retorno venoso. Ela já está sendo aplicada de várias formas no corpo. Então, eles aumentaram a capacidade de uso no território cutâneo. Foi observado aí muitas informações médicas. A ideia ortopédica começa a entrar em cena, mas ela entra em cena não por uma questão ortopédica, mas sim como ergonômica. Porque você repara, a massagem terapêutica, ela estava no período de guerra. Ela era usada por agentes que aprenderam aquilo ali para ser resgatista. Então, eles tinham muita informação ortopédica envolvida. E o trabalho total do aparelho locomotor, que ele não seria desenvolvido na massagem terapêutica. Eles tinham uma ideia que a massagem poderia ajudar o aparelho locomotor de forma integral, mas não colocaram em uso. Ou seja, não se tinha uma ideia de como colocar em uso essa proposta. E aí passa o tempo, a gente chega aqui na mudança científica, que é o quê? O olhar para o aparelho locomotor. Então, quando você pensa em massoterapia hoje no Brasil, ainda as pessoas estão pensando em relaxamento. Entende? Porque nós traçamos uma linha do tempo, eles estão pensando como se fosse ainda no início do século passado. Aqui no Brasil nós estamos pensando massagem com a proposta do passado. A massagem hoje está com a proposta do aparelho locomotor. O massoterapeuta hoje ele vai trabalhar especificamente com músculos, tecido conjuntivo em geral, face, ligamento, tendão, nós vamos falar mais sobre isso, tá? E aí essas mudanças científicas, elas vão se dar. Em que momento? Especificamente após o período entre guerras. No período entre guerras foi um período de muita mudança em nível mundial, e a massoterapia e outras terapias similares começaram a ganhar vulto. Por que elas ganharam vulto? Não seria muito difícil de você entender. Por quê? A escassez de remédio, a escassez de fármaco. O período entre guerras provocou muita escassez em nível mundial. As terapias, elas foram forçadas a aparecer. Algumas terapias deram certo, outras terapias tiveram evolução e outras terapias ficaram estagnadas. A gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas vamos lá. A ideia do retorno da massoterapia. Quando que ela retorna? Ela retorna especificamente na Europa, no final dos anos 50, porque os médicos precisavam ainda de um auxiliar na área de saúde que fosse um adjunto para o aparelho locomotor. Ok? Guarda isso. E para embasar ainda o conhecimento, nos Estados Unidos começa a era fitness, com John Kennedy. Então, é um momento que as pessoas vão se preocupar com o corpo, é um momento social que as pessoas vão se preocupar com o embelezamento, e é um momento que as pessoas vão começar a fazer os movimentos corporais, empregando toque e gesto mecânico, porque existiam muitas propostas de alongamento. Aí surge o gesto mecânico, o gesto cinesiológico. E aí a massagem ela vai começar a despontar várias formas de massagem. Então ela está acompanhando sempre o desenvolvimento social também. Ok? E aí, dos anos 60 aos anos 80, grupos de médicos querendo colocar a massagem de volta no cenário de saúde, de onde ela saiu, ela se perdeu e ela retorna. Quando ela retorna com o nome de massagem científica. Só que dentro desse guarda-chuva massagem científica, nós vamos ter a nova abordagem de ambulatório, nós vamos ter a nova abordagem reflexa, nós vamos ter uma nova abordagem chamada clínica. Dessa vertente clínica que nós vamos continuar falando mais à frente. Tá? E esses diversos, eu estou falando aqui dos diversos sistemas de massagem. Então foram vários sistemas de massagem que floresceram e tiveram crescimento, tá bom? E aí a massagem científica, ou a vertente dela clínica, como é que ela surge? Ela surge de uma necessidade de um profissional que trabalhe com um conhecimento um pouco elevado do que já se tinha e pudesse atender todas as áreas médicas.
Então, daí o nome clínica. Ele tinha que ter um atendimento, ele tinha que entender a linguagem médica para ele servir de adjunto a essa área de saúde específica. Então, o cardiologista, ele iria trabalhar com esse profissional, o ortopedista, o clínico geral, o geriatra e o fisiatra. Você repara, todas essas áreas médicas querendo um profissional que pudesse trabalhar com a massagem, que entendesse a necessidade anatômica e fisiológica e pudesse colocar em prática ali métodos que tivessem resposta para o médico e não confrontasse com o que o médico, na época, iria prescrever. Então, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a aumentar as competências e habilidades dos massagistas na época. Como eles fizeram isso? Isso aconteceu de forma pontual, parte na Grã-Bretanha e parte nos Estados Unidos. Então, fisiatras, ortopedistas inseriram conhecimento aos massagistas, e aí os osteopatas também inseriram conhecimentos a esse massagista, e grupos de massagistas começaram a fomentar uma nova forma de atender, uma nova forma de olhar o corpo. Lembra? Eles queriam, lá na massagem terapêutica, um olhar sistêmico para o aparelho locomotor. Não se tinha. Ele vai ser agora atendido 70 anos depois, com a massagem científica e na vertente de massoterapia clínica. Então, grupos de massoterapeutas clínicos começam a surgir. Eles começam a ter um estudo mais científico, e esse estudo de massoterapia clínica, eles não fecham, ou seja, esses estudos. A massoterapia científica, ela vai ficar até os anos 80, fechando o seu campo propedêutico, ou seja, o seu campo de saber. Então, vamos falar um pouco mais à frente sobre esse campo propedêutico, porque ele que vai fomentar as novas ferramentas para os profissionais. Tá? Então, eu falei com você agora sobre o crescimento, tá? E a proposta dessa massoterapia clínica. Agora, os objetivos. O objetivo central, a perspectiva do corpo. O corpo agora, ele vai ser observado de uma outra forma. O que vai ser inserido ali? Vai ser inserido a doutrina. Tá? E a doutrina que se tinha da massagem, ela não era alopata, ou seja, ela não era vigente da área de saúde. Ela era de um grupo que vinha lá de 1813. Eram conhecidos como vitalistas. Então, os massagistas seguiam ideias igual o homeopata, igual aos osteopatas. Então, agora, o campo propedêutico ele vai ser dividido. Alguns grupos de massagem científica ou de massoterapia clínica vão seguir a proposta alopata da medicina vigente. Outros grupos vão seguir o vitalismo, a ideia do corpo pelo natural. Tá bom? Vamos lá, vamos dar prosseguimento. E com isso, é interessante a gente conversar aqui, vão aparecer vários métodos de massagem, vários sistemas de massagem. Então, para você entender, nós falamos no início da abordagem oriental. Existe na classificação de massagem uma hierarquia. Vamos lá. Existem técnicas de massagem. Essas técnicas com conhecimento científico se tornam métodos. Esses métodos, sendo embasados por uma doutrina, se tornaram sistemas de massagem. Isso não é, você não percebe isso muito fácil. Você tem que estar no meio dos grupos de massoterapia para você entender de forma sistêmica como isso foi organizado. E aí, diante de um sistema, nós aqui estamos seguindo a abordagem da massoterapia clínica, ela já é um sistema independente, que ela vem lá da massagem científica, vem da massagem, na necessidade da massagem terapêutica, ela começa no sistema sueco. Esse é o caminho da massoterapia clínica. Tá? E aí agora aparece uma técnica chamada trabalho corporal, terapia corporal. Ela vai ser incutida junto à massoterapia clínica. E vai fomentar, ela vai reforçar o saber e o conhecimento desse profissional para emprego no aparelho locomotor. Tudo isso foi feito na década de 60, lá nos Estados Unidos. E isso chegou em todos os lugares, principalmente Europa, isso foi muito difundido, Canadá, nas Américas aqui,
Chile, Argentina, Brasil, tá bom? E aí, a partir disso, começa a ter um desenvolvimento dos sistemas. Então, existem 3 eixos de massoterapia que a gente tem que entender, tá bom? Tanto o estudante, o agente de saúde, isso tem que ser falado. Existe a massagem de forma oriental, como você está vendo aí, ocidental, e tem o empirismo. Mas ainda existe massagem empírica? Sim. O empirismo, ele está fazendo a massagem pelo ato de massagear, porque massagear é um ato natural. O ser humano, desde que nasce até findar a sua vida, ele necessita do toque. Ele precisa do toque. Quando a pessoa procura um massoterapeuta, agora esse toque não pode ser o toque de forma natural. Ele tem que ser um toque especializado, refinado e específico. Por isso o estudo de quem faz massoterapia. Tá? E como é que funciona essa ideia da massagem clínica, da massoterapia científica? Esse toque continua refinado. Ele não pode parecer um contato natural, empírico, de uma massagem que você às vezes está ganhando de um familiar. Não tem nada a ver. E exatamente por essa mudança, a gente está falando de um ato natural, a massagem, as pessoas às vezes perdem muito, porque elas não sabem que estão precisando realmente de massagem. Mas de uma massagem o quê? Específica, pontual e de forma bem científica. Então, a gente tem que divulgar muito. Por isso, a gente está falando aqui dessa questão básica do toque, dessa sequência da massagem científica. Tá bom? Ok? Vamos lá. Vamos ver agora essas abordagens. Abordagem oriental. Todas as práticas orientais contêm alguma forma de massagem. Sim, todo Oriente, nesse eixo Indo-China, perpetuou cultura de massagem. Mas eles perpetuaram cultura de trabalho corporal, não somente massagem. E essa ideia de terapia corporal e massagem confundiu os ocidentais. Tá? As propostas de massagem lá hoje já estão com muita abordagem científica, as racionalidades médicas, tá bom? Elas têm todo um olhar científico para as estruturas do corpo. Então, várias formas de massagem no Oriente estão em níveis assim de excelência. Outras continuam com aquela proposta empírica, tá? Vamos lá. A abordagem empírica, como ele coloca ali, ó. Propostas com ausência de fundamento científico. Não existe fundamento científico no toque natural. E quando nós falamos isso, a gente algumas pessoas se sentem até constrangidas, porque as pessoas falam assim, não, fulano tem um toque muito bom. Tem a mão muito boa para fazer massagem. Essa questão dele ter uma aptidão ou não, ela não entra em mérito aqui. Todas as pessoas podem aprender terapia por massagem. Tá bom? A gente tem que deixar isso bem claro. E aí você tem a abordagem ocidental, dessa que nós estamos apresentando para vocês, tá? Elas são totalmente com base científica e pautadas na arte médica. Lembra? Então hoje nós podemos falar que massoterapia, ela é arte, porque ela veio da arte médica, assim como a homeopatia no passado. Tá? Ela é profissão e ela também é ciência. Existe uma ciência, vamos falar um pouco dela à frente, para você utilizar a massoterapia clínica. Ok? Vamos lá, vamos para a proposta da massagem científica. Proposta daquele guarda-chuva, aquele compêndio que foi feito na década de 60, tá? Necessidade de oferecer um trabalho adjunto à categoria médica para auxílio de problemas estruturais que foram observados no período entre guerras. Nós comentamos aqui, tá bom? Qual é a proposta deles? Ainda na proposta, auxílio para a massagem nos hospitais. Então, eles queriam colocar a massagem de volta nos hospitais, tá bom? E terceiro, priorizar a capacidade profissional em terapia manipulativa, ou seja, aumentar as competências e habilidades. Porque, entenda, antes era uma abordagem na mão dos médicos. Ela passa para um auxiliar que não tinha conhecimento de área de saúde, não tinha o conhecimento básico e nem a preparação manual
para estar trabalhando ali com as demandas dos tecidos. Então, mudança na capacidade no escopo, isso vai demandar também tempo de aprendizagem, tá? Pra vocês terem uma noção, os cursos funcionavam com a ideia de 80 a 120 horas. 80 a 120 horas. 80 e 120 horas não te dá a sustentação de saber para você colocar a mão em ninguém para tratar de uma disfunção, lesão ou patologia. Então, para você entender como é que foi essa construção. Passou por muita coisa. Tá bom? Vamos lá. Ainda na proposta, a ideia central era elevar a massagem terapêutica e ampliar suas competências. Lembra? A massoterapia clínica, ela foi uma ideia pressuposta lá atrás na massagem terapêutica. Ela é uma continuação. Ela vem das ideias de Perik Ling, ela passa pela proposta médica do Meniel e ela vai ganhar um upgrade nos anos 60. Tá bom? Não confundir o campo de atuação com formação acadêmica, foi o que eu falei. A formação, na época, era médica. E eles tinham que ter uma nova formação. Então, entenda, eram terapeutas auxiliares recebendo maior conhecimento para atuar diretamente no corpo. Isso aconteceu tanto nos Estados Unidos, Canadá, quanto na Grã-Bretanha, tá? A Alemanha também passou por essa mudança. Ok? Vamos lá. Agora sim, vamos falar especificamente, já que você entendeu esse turno-tempo sobre a massagem empírica, a massagem oriental e ocidental. Agora vamos entrar especificamente na massoterapia clínica, tá? A terapia por massagem clínica. Vamos lá para a definição. A massoterapia clínica é um sistema de manipulação e trabalho corporal. É um sistema de manipulação dos tecidos e trabalho corporal, que faz uso de métodos naturais e não invasivos para prevenir, orientar, avaliar e tratar disfunções e patologias ligadas ao sistema miofacial, osteoarticular e bioenergético. Então, ela trabalha como? Olha como é que está embaixo aí. Utiliza de respaldo com base em anatomia, fisiologia, fisiopatologia e biomecânica. Lembra? Isso foi estabelecido na década de 70 para 80. Essas seriam as bases, lá naquela época. Então, como nós falamos aqui, vamos destrinchar um pouco para você entender. Ela não vai trabalhar com nada invasiva. Ela vai trabalhar todos os tecidos do corpo. Entenda você os tecidos do corpo. Músculos, fáscia, ligamento, tendão. Ou seja, tecido conjuntivo e muscular. Aí você pode falar assim, mas só isso a massagem clássica também utilizava? Não, não utilizava. A massagem terapêutica também fazia isso. Utilizava esse campo? Também não. Ok? Eles tinham uma proposta bem restrita. Agora a proposta ela amplia. Eles vão olhar o corpo de uma forma bem ampla. Então eles vão trabalhar o sistema que hoje é chamado miofacial, mas na época era conhecido como esqueleto fibroso. Tá bom? Vão trabalhar o sistema osteoarticular. Eles vão trabalhar a parte óssea e articular, mas voltada para a melhoria do tecido mole. E eles vão trabalhar a questão energética. Mas como assim energia? Não parece uma coisa oriental? Não. Eles vão trabalhar com o campo de tensão do corpo e com a capacidade piezoelétrica, capacidade de disparo de carga elétrica quando você mexe no tecido conjuntivo. Então, existe sim cargas de energia sendo disparadas no corpo através da manobra específica dentro do tempo e da posição correta. Ok? Vamos lá. O respaldo nós falamos aqui, que vai ser em anatomia e fisiologia, mas outras disciplinas vão entrar, tá bom? Para compor aí essas competências, tá bom? Ela carrega os axiomas de campo e orientação terapêutica, ou seja, agora no sistema de massagem, eles vão ter princípios doutrinários. O massoterapeuta clínico, ele vai seguir alguns princípios doutrinários, que ele vai sempre ter base e buscar nesses princípios a estratégia terapêutica.
Então, entenda, o princípio doutrinário é aquilo onde o massoterapeuta vai consultar para ele propor a avaliação, o atendimento e o protocolo. Então, quando se fala no campo propedêutico, é o campo de saber que ele vai buscar para ele poder utilizar. Tá bom? Sua estrutura de campo propedêutico consiste em ampliação da massagem terapêutica e clássica, insumos da osteopatia, nós já conversamos lá mais atrás, tá? Osteopatia europeia, acréscimo de trabalho corporal e as bases da medicina ortopédica e fisiatria. Então, todas essas disciplinas e saberes juntos formou aquele primeiro grupo de massoterapeuta clínico, tá? No Brasil, nós temos, eu acho que uma literatura só, mas existem mais de 5 lá fora, tá? Em inglês, em alemão, sobre massoterapia clínica. Ok? Vamos lá. Aqui são os axiomas, tá? Os fundamentos que a massoterapia clínica segue, tá? Ela segue a ideia da vitalidade tecidual e homeostase, sempre resgatar e manter o corpo na homeostase e sempre colocar o indivíduo expressando saúde, ou seja, se possível, expressar saúde acima do normal. Essa é a proposta, tá bom? Qual é a outra proposta? A globalidade. Tudo está relacionado com o indivíduo. Pensa bem, o massoterapeuta clínico, ele começa a enxergar o indivíduo e o ambiente onde ele está como um todo, para avaliação. Então, quando ele pergunta sobre a globalidade, ele está perguntando assim para a pessoa, onde você mora? Você fica sempre no mesmo lugar? E por que vai perguntar sobre o ambiente? Porque o ambiente lhe favorece alguns distúrbios no aparelho locomotor. Ele vai perguntar como está a questão afetiva, emocional do sujeito. Ora, por quê? Porque questões emocionais vão influenciar diretamente no tecido conjuntivo. Então, você repara que os princípios têm que ser noteados para avaliação, elaboração de protocolo, tá bom? Interconexão. Ele vai entender que o corpo, o sistema de fáscia, o sistema de tecido conjuntivo, e antigamente chamado tecido fibroso, é o tecido primordial que une todas as áreas do corpo. Hoje isso está bem divulgado, tá? Hoje isso, dentro do ambiente de massoterapia e da área de saúde, todo mundo já tem um esclarecimento muito amplo sobre isso. Mas antes não. Antes eram poucos grupos que tinham esse entendimento. Então, trabalhar a ideia de interconexão ainda faz parte, e vai continuar fazendo, do massoterapeuta clínico. Ele tem que entender toda a ótica da mecânica de corpo pela biotensegridade, capacidade de tensão e compressão que o corpo tem, nós vamos falar mais à frente um pouco, e o que a gente consegue tirar disso para a saúde do indivíduo, tá bom? O outro princípio aí, muito fundamental, o encurtamento. E as pessoas vão falar assim, mas o massoterapeuta trabalha com patologia? Eles até previram patologia, mas o massoterapeuta vai trabalhar no campo da disfunção. Então, vamos falar sobre ela mais à frente. A disfunção é que vai ser a porta, vai ser o elo fraco para que ele adoeça. Então, o massoterapeuta, ele vai trabalhar exatamente neste momento. Ele vai trabalhar para o resgate da saúde enquanto ela estiver ainda saindo do estado de saúde e entrando no estado de adoecimento, tá bom? E o encurtamento, ele é fundamental, o massoterapeuta olhar os encurtamentos do indivíduo. Por quê? Porque o encurtamento é uma resposta natural. Todo mundo passa por encurtamentos no corpo. Mas se o encurtamento for persistente, aí não. Se esse encurtamento for persistente, já existe disfunção. E aí ele vai lançar a mão dos conhecimentos que ele tem para interpretar isso e preparar o tratamento de uma forma adequada, individualizada, ok? Individualizada. E ele vai observar essas tensões no corpo. E as pessoas vão confundir muito. Se ele não tiver o treinamento, ele vai ficar confuso. Porque encurtamento, tanto mecânico quanto fisiológico, e as tensões, para quem não está entendendo, elas aparecem da mesma forma. E aí você entende o porquê nós falamos antes
de um grande arcabouço de conhecimento na área de saúde do corpo humano, tá? E aí ele vai colocar ali para você como o remédio é o toque. Então aquilo que foi falado lá nas cidades gregas perpetua até hoje. O toque é uma forma de atendimento e cuidado. Existe uma linguagem corporal e de entendimento pelo toque. Já foram feitas várias pesquisas. Então o toque, ele, além de ser acolhedor, ele pode ser bem interpretado por parte do interagente ou cliente ali, e ele vai ser como ferramenta de manipulação e será eficaz, tá? Várias terapias estão usando o toque hoje em dia, não só a massoterapia, tá bom? Bom, ali ele coloca que tem a doutrina. Algumas escolas seguem a doutrina vigente da medicina alopata e outras seguem a doutrina naturopata ou vitalista, tá bom? Como nós comentamos aí com você. Mas esses são os fundamentos. Esses 5 fundamentos vão perpetuar todo o saber, desde o início ao final da formação do massoterapeuta clínico. Sempre ele vai estar se perguntando e consultando esses saberes, porque ele só vai ter resposta do que ele precisa se ele consultar a doutrina, ok? Vamos lá? Bom, a proposta para a saúde. Qual é a proposta que a massoterapia clínica tem para a saúde? Isso que foi vinculado lá na década de 70 e 80. Reeducação, componente somático e otimizar as estruturas. Esses 3 elementos, tá bom? Vamos ver cada um deles aqui. Primeiro, reeducar para a saúde. Vamos lá. Nessa premissa, o terapeuta inicia os estudos para conscientizar seus clientes. Então, no atendimento ali, ele já vai conscientizar a pessoa sobre ergonomia, consciência corporal, porque nem todas as pessoas têm esses elementos, tá bom? E aí, para um novo olhar sobre si mesmo e seus limites. Outra coisa importante, o massoterapeuta clínico vai mostrar à pessoa que ela tem limites de uso. Isso é muito interessante, as pessoas não sabem, tá? Elas não têm ideia do limite de uso dos seus tecidos. Então, isso é uma coisa que acontece na nossa primeira conversa com a pessoa. Então, a gente vai explicar a ela os limites de uso que ela tem. Mas por que limites de uso? Porque faz parte da doutrina, lembra? Ela tem que entender que o corpo dela, os tecidos, eles precisam de tempo, tá? Eles precisam de descanso para uso, e eles não podem ficar sem manutenção. O terceiro é a existência do massoterapeuta ali. Lembra, nós falamos no início? Todas as culturas utilizavam massagem, todas as culturas. Tá? Hoje a massagem ela tem uma necessidade pontual. As pessoas têm uma necessidade pontual de massagem, mas na verdade elas não entendem que precisam. Elas vão procurar em outras áreas. Tá? Então vamos lá. Quando nós enxergamos nossos limites... Não, volta, por favor. Quando nós enxergamos nossos limites, passamos a priorizar nossa saúde. Isso é importante, tá? Priorizar o limite. Quando a pessoa entende que ela está necessitando de uma coisa, ela começa a valorizar, tá bom? Então, os tecidos do corpo devem ser reeducados para preservar e conservar a saúde. Que saúde? Física. Lembra? Nós temos mais ou menos 614, 620, alguns autores de músculos. Vamos lá, 600 músculos. A doença, seja ela qual for, ela vai acometer o seu músculo. Preservar o músculo e o tecido conjuntivo vai ser prioridade para o massoterapeuta. Prioridade dentro das competências que ele tem, ok? Vamos lá. Reeducar para a saúde, agora vamos lá ver o componente somático. Quando o massoterapeuta clínico faz a intervenção somática, ele está atuando ao mesmo tempo em parte física, parte psicoemocional e parte energética, tá bom? Cada tecido possui influência nesses 3 elementos. Então vamos lá. Você vai ver aí algumas abordagens de massagem, de terapias, falando que existe um mapa energético do corpo. Beleza. Você vai ver que existe áreas do corpo ficam somatizadas, então essas estruturas aqui vão ser acometidas emocionalmente, quando a pessoa está com algum problema psicoemocional. Na massoterapia clínica, não. Todas as áreas do corpo estão sofrendo ao mesmo tempo, fisicamente, emocionalmente e energeticamente.
Pode parecer estranho a você eu estar falando agora aqui, mas quem vai estudando e vai vendo na prática, vai entendendo que o corpo, ele somatiza emoções, ele tem memória, ele também tem gasto energético, tá bom? E aí, isso vai afetando o ser humano de forma integral, tá? A pessoa, quando está com algum problema emocional, ela possui mais flexionamento do corpo. As que estão mais eretas estão sem problemas emocionais. Isso é uma teoria, ok? É uma teoria. E a gente vai observando isso nas estruturas, no dia a dia, tá bom? E o terceiro ali é otimizar as estruturas. O trabalho manual seguido de orientação com base natural conduz o indivíduo a experimentar níveis de saúde em estado ótimo. Isso é interessante, tá? A orientação das estruturas, tá bom? É uma coisa que é muito focada dentro da massoterapia clínica, ok? Vamos lá? Observa agora aí, nessa imagem, tudo que nós vamos tentar colocar aqui, pontuar para você. Nós temos aí uma imagem de postura e das cadeias musculares, ok? Então você repara que do ponto de vista ortopédico, essa pessoa está com problemas de desvios posturais, certo? Então seria uma avaliação ortopédica, é interessante, várias pessoas estão passando por essas posturas, por N motivos, mas dentro do campo da massoterapia clínica, eu vou tentar fazer com você aqui para você entender e observar. O primeiro, da sua esquerda para a direita, é o sujeito que está dentro da linha de normalidade, tá bom? Ele possui uma postura normal, verticalizada, com os músculos normais e funcionais. Ok, nós temos dois grupos de músculos. Nós temos os músculos fásicos e os músculos de postura, tá? Esses músculos de postura, que eles estão na parte de trás do nosso corpo, eles estão brigando com a gravidade para manter a sua postura considerada ideal ou verticalizada, tá bom? Vamos lá. A segunda, você vê a segunda imagem aí da sua esquerda para a direita, ele apresenta uma postura cifótica, muito comum hoje com o advento do celular, tá? Então ela fica relaxada, alto padrão de flexionamento. Isso é ruim para as estruturas. Você repara que vai prejudicar ali, as cervicais deles estão modificada, a torácica também. O diafragma dele já não vai trabalhar direito. Olha a visão agora dentro dos princípios. O diafragma dele não vai trabalhar direito. Ele terá problemas de constipação, no geral. Eu não estou falando para você que é assim, mas em sua maioria fica, tá bom? Ele terá problemas com o músculo chamado iliopsoas, tá? E quando ele fala lá que está com uma postura relaxada, significa que ele perdeu pré-tensão dos músculos. Os músculos têm que ficar em pré-tensão, ou alguns ficarão em tensão constante. Esses músculos vão perder a finalidade. Uma vez que os músculos perdem a finalidade, ele entra em disfunção. Pronto. Agora essa pessoa precisa de um massoterapeuta clínico. Ok? O terceiro, ele aparece com uma postura chamada retificada. Ele está sem as curvaturas fisiológicas. Essa pessoa terá muitos problemas. E aí você tem várias terapias hoje em dia que vão trabalhar de forma ortopédica. Mas e os músculos? Como é que está o tecido conjuntivo? Eles não estão normais também. Haverá vários níveis de tensão, principalmente na cabeça e do joelho para baixo, tá bom? Nesse indivíduo aí. E o outro, o último, você vai ver que é a postura de dorso curvo. Ele vai ter modificações que serão o quê? Compensatórias. Quando o corpo está compensando, a gente costuma dizer que ele está escondendo o problema. Então, o corpo, que vai elaborar uma defesa mecânica, ele vai compensar. Uma vez ele compensando, lembra, alguns grupos musculares e tecido conjuntivo vão trabalhar acima do normal. Vai entrar o fator de disfunção. Ok? Vamos lá. Cada curva das vértebras de um grupo muscular estará hipertônico ou hipotônico. Como eu falei, vai estar trabalhando a mais e o outro vai estar trabalhando a menos. Essa é a ideia das compensação. Agonista e antagonista. Mas quando isso se acentua, o agonista trabalha em excesso e o antagonista não trabalha, você tem uma desorganização estrutural no corpo. Essa desorganização
vai mexer não só com os músculos, vai mexer também com o sistema de retorno venoso, linfático. Então, vários problemas vão acontecer no corpo daquela pessoa. Aquela pessoa, quando ela entrar em disfunção, ela vai ter um período que ela vai estar caminhando em disfunção. Depois ela vai entrar em alguma patologia musculoesquelética, ok? Vamos lá. Bom, atuação da massoterapia clínica, tá? Seguindo o que nós já falamos, a massoterapia clínica surgiu de uma necessidade de mudança no contexto saúde e doença dos anos 60. Sim, vamos lembrar? Em 1813, está sendo mudado a ideia da massagem de origem médica. Ela está sendo restabelecida, reorganizada para uso geral. Chega a 1910, agora a ideia é ortopédica. É uma massagem de origem ortopédica, terapêutica. Ela vai trabalhar focada exatamente nos problemas mioarticulares. Pois bem, agora a massagem que ela vem científica, ela vai ter essa vertente clínica, trabalhar no contexto saúde e doença. Mas esse contexto saúde e doença é trabalhar priorizando a saúde em estado máximo e evitando o adoecimento, ok? Bom, compreende de uma terapia por massagem e trabalho corporal destinada à promoção, prevenção, manutenção e tratamento assistido do complexo miofacial, osteoarticular e bioenergético. Todos esses três elementos que nós já falamos vão entrar nesse contexto agora, de saúde. Priorizar a saúde do indivíduo ao máximo, tá bom? E priorizar a saúde do indivíduo é orientar a ele, falar sobre os limites de uso do próprio corpo, porque ninguém fala para ele, em casa ninguém vai falar, e na escola também não. Ele vai ter que aprender isso. Por isso que as bases da massoterapia clínica estão na reeducação. Lembra? Reeducar. Reeducar para você poder entender. Ok? Vamos lá. Ainda dentro do campo de atuação, destina-se ao trabalho do aparelho locomotor, a prevenção de disfunções. Nós já falamos sobre isso aí, tá? Vai aparecer também o componente de lesão. Então, não é apenas saúde e doença. É disfunção e lesões. Lembra? Disfunções e lesões. Campo que o massoterapeuta clínico vai estar em foco. Disfunções e lesões, tá bom? Promove a manutenção das estruturas mioarticulares. O fator de orientação e prevenção é o tecido muscular e conjuntivo. Vamos lá, nós temos uma hierarquia para a gente olhar aqui. O massoterapeuta vai priorizar o músculo e o tecido conjuntivo. Quando eu falo aqui tecido conjuntivo, aponeurose, tendão, ligamento, fáscia, redes de fáscia, fáscias especializadas. Então, tudo isso está no foco desse profissional, tá bom? Trabalhar a reeducação integral do indivíduo. Alguns atendimentos, dependendo do nível de disfunção, essa pessoa vai ter que passar por uma reeducação. Ela vai perceber que ela anda de bicicleta de forma errada. Ela vai perceber que senta, se acomoda em casa de forma errada. Ela vai perceber que ela não tem um travesseiro ergonômico. Ela não tem um colchão ergonômico. Ela não tem uma mesa na altura correta. Então, essa ideia ergonômica, ela tem que estar inclusa nas competências, tá bom? Por quê? Porque todo atendimento que vai ser feito para reorganizar os tecidos, a pessoa pode desfazer isso voltando a uma prática que vai deixar o corpo num estado de disfunção. Mas você fala assim, mas Rogério, é rápido assim, a pessoa entra e sai de disfunção? Não. A disfunção é um gerúndio, um acúmulo de posturas erradas, sobrecarga, excesso de estresse. Então, são vários impactos sobre a estrutura que vão provocar essa desorganização, ok? Então, nós vamos trabalhar na reeducação integral do indivíduo, vamos dispor também de um trabalho manual de orientação ergonômica para o auxílio terapêutico, que nós acabamos de falar aqui. Isso vai ser necessário, tá bom? Você pode atender qualquer indivíduo em qualquer faixa etária, tá? Mas tendo um olhar específico para esses elementos aqui, primordiais, tá bom?
o tecido muscular e o tecido conjuntivo, que já é um campo vasto de saberes que o terapeuta tem que estar sempre buscando e compreender, entender e colocar em prática. A prática do massoterapeuta, em geral, como ele tem um trabalho muito operacional, é entender teoricamente, compreender o que ele aprende, tá? Passar por prática de aprendizagem manual e aplicar na prática. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Corrigindo os padrões somáticos e posturais. Aqui nós pegamos um grupo de autores falando exatamente a mesma coisa que nós comentamos aqui. Então vamos lá. Para a correção de padrões posturais e somáticos, devemos pensar em olhar os músculos e fáscias profundas. Tá? Tudo ocorre de dentro para fora. O terapeuta deve observar a função dos músculos posturais. As flexões no corpo humano revelam problemas emocionais. Olha bem, hein? Observando músculos posturais fracos, percebemos a fragilidade psicoemocional. A trama da fáscia é debilitada por acúmulos psicoemocionais e bioenergéticos. Entender o padrão é a meta do terapeuta, pois atuar nos tecidos exige perícia manual. Então eu vou terminar com essa parte aqui. Perícia manual você ganha depois que você compreende. O que acontece é que muitas pessoas podem estar olhando manobras, ela está copiando a manobra, mas ela não entende para que serve, ela não sabe a postura certa de aplicação. Isso ocorre muito no nosso meio, tá? Então, a perícia manual se dá quando os três elementos estão juntos: conhecimento, capacidade e aplicação prática. Tá bom? Vamos lá? Inicialmente, o terapeuta fará uma avaliação prévia com coleta de informação e observações da queixa. Estou falando do quê? Do atendimento. Como acontece esse atendimento em massoterapia clínica? Então, primeira coisa é você coletar as queixas. Agora, um detalhe importante. O massoterapeuta clínico vai acreditar no corpo, não no que a pessoa está falando. Porque a pessoa fala o que ela sente. Mas o corpo está revelando de forma cega, surda e muda outra coisa. Tá? Observará o movimento, a marcha e as ações musculares cotidianas. Então, nós vamos colocar o indivíduo em posições do dia a dia. E aí o corpo vai começar a revelar o que está acontecendo. E vai ser interessante que a pessoa vai levar um susto. Ela falou uma coisa, mas o corpo dela está mostrando outra. Uma outra realidade. Ela está numa perspectiva sobre ela mesma, só que o corpo dela não está correspondendo àquilo que ela acha. É muito interessante isso. É uma das fases mais interessantes da massoterapia clínica, exatamente essa parte, tá bom? Então, após a avaliação, dará início a um protocolo de tratamento personalizado, para entender necessidades imediatas e futuras das estruturas do corpo. Por que eu falei aqui para você imediata e futura? Porque o nosso corpo não vai pular etapa. O nosso corpo não pulará etapa, nem de aprendizagem e nem de movimento. Então, eu vou ter que explicar a pessoa, nós vamos ter que explicar a pessoa, vamos falar com ela o que está acontecendo, o que ela vai precisar fazer, e aí nós vamos dar ao início a manipulação nos tecidos. Após manipular os tecidos, terá uma outra fase. Essa outra fase ela tem que estar já disposta do primeiro atendimento que foi feito, ou dos primeiros atendimentos que foram feitos, para poder chegar naquela fase que foi pretendida, necessária para sair da disfunção. Tá bom? Então, esses são os pontos do atendimento, como ele acontece na massoterapia clínica, tá? Vamos lá? Ainda no atendimento, as sessões podem variar em dias ou não. Você pode conseguir tirar a pessoa de um processo disfuncional no primeiro atendimento, tá bom? Ou você vai levar outros dias, outros atendimentos para serem concluídos, tá? E o terapeuta, em conjunto com o interagente, o cliente, seguirão orientações para a manutenção da mudança, tá? Para o estado saudável e ótimo do corpo. A pessoa pensa, ela vai chegar para você e falar assim, olha, eu estou bem, inclusive eu estou malhando, porque hoje
as pessoas entendem saúde física, você está colocando tensão e carga sobre os músculos. Sim, é necessário, já é mais do que comprovado. Só que a disfunção, ela não vai sair do processo dela, porque a pessoa agora está ganhando massa muscular, está fazendo hipertrofia. Isso é um engano. E necessita de um profissional com habilidades e competência para explicar isso a ela, porque não vai ser simples assim. Então você está dizendo o quê, Rogério? Que o fator de disfunção, ele só vai ficar reforçado, mas ele continua ali, entende? Não adianta você, eu vou para academia, eu vou fazer mais atividade física. Ora, e se for na academia que você conseguiu a tua disfunção? Pensa, um exercício feito errado, você provoca, além de disfunção, lesão. Os dois componentes que o massoterapeuta ele existe para não deixar acontecer. Então não é tão simples assim, tá bom? Então vamos lá. Caso o profissional, por favor, volta aí. Caso o profissional perceba que a queixa está fora do âmbito de competência, ele irá encaminhar para o profissional correto. Está dentro das habilidades e competência do massoterapeuta clínico não avançar no que não conhece. Ele não conhece e a pessoa está ali, o mínimo que ele pode fazer é encaminhar para um fisioterapeuta, para um ortopedista, seja qual for a área necessária, tá? Nem tudo que aparenta é. Então, dentro da avaliação, ele vai observar. Está dentro do escopo. Não está dentro do escopo. Ok? Não estando, encaminhar. Vamos lá? Continuando na avaliação do indivíduo. Perceba agora, a avaliação do indivíduo implica em colher informações, observar a realidade física da pessoa. Dentro daquela avaliação, nós vamos observar, tá? E propor mudanças, tá bom? Essa proposta tem por objetivo, além de avaliar a realidade de suas estruturas, objetivar um padrão de melhoria. Repara bem, padrão de melhoria. Não vai ser aquilo que a pessoa está pensando, é o que o corpo dela vai poder oferecer, ok? Elevando ao máximo a capacidade física. Isso implica em, vamos lá, orientar o cliente, respeitar a individualidade dele. Cada pessoa reage de uma forma ao estímulo, tá bom? Respeitar o tempo de modificação de estrutura. Isso não é fácil e não é mensurável. Cada pessoa responde de uma forma. Aplicar as técnicas em todas as etapas. Então, vai ter etapas nessa estratégia de atendimento e o terapeuta vai cumprir todas as técnicas corretas para cada etapa, até a pessoa sair do complexo de disfunção. Você repara na imagem aí que você tem uma pessoa que ela está com uma bolsa, isso é comum, tá? As mulheres pensam em colocar uma bolsa no lado, carregando, e ela é leve, que não vai ter sobrecarga nos tecidos. Então, repare, a bolsa que você colocar leve, em 5 dias por semana, em 28 dias, você já está com a disfunção. E essa disfunção que a pessoa está carregando, ela vai direto para um músculo chamado escaleno, ok? E ela vai ter torcicolo, dores durante a noite. Tudo por causa da bolsa leve, tá bom? Vamos lá. Bom, o que realmente faz a massoterapia clínica? Essa é a pergunta, tá? Depois disso tudo que nós vimos aqui rápido, o que a massoterapia pode fazer? Tá? Ela vai trabalhar o componente miofacial, tá? Osteoarticular. Diferente da ideia antiga, mioarticular. Ela vai olhar outros componentes no corpo que até a massagem terapêutica eles não olhavam, eles não tinham ciência. Propor uma hierarquia biológica, nós já falamos, tá? Com você. Músculos e tecido conjuntivo. Mas quando fala músculo e tecido conjuntivo, está pegando músculos de postura, músculos fásicos, vísceras. Tá bom? E todos os tecidos de revestimento que envolvem essas 3 áreas. Tá bom? Um problema que a pessoa tem em uma víscera vai repercutir no arcabouço corporal. Tá bom?
Um problema que a pessoa tenha, por exemplo, de fígado, vai levar a dores nos ombros. E a pessoa vai estar procurando, ela vai achar que está com bursite, tendinopatia. Então, pensa sobre isso. Uma víscera, um problema visceral vai repercutir no arcabouço corporal, tá? Vamos lá. A saúde física depende de quais níveis de prevenção? Isso é muito importante. É uma pergunta que a massoterapia faz à pessoa. Você lança essa pergunta para a pessoa. Quais são os níveis de prevenção que você tem? Você vai observar que na maioria dos clientes em nossa cultura não tem uma ideia fixa sobre prevenção. Agora entenda, todo mundo que está aqui com a gente agora, você é orientado aí uma vez ao médico por ano. Você é orientado a trocar sua escova de dente 2 vezes por ano. Mas você não propõe nada para a tua saúde física dos tecidos. Nem 1 ano, nem 2 anos, você não tem esse planejamento. Porque não foi te falar desse planejamento. Você fala o seguinte, não, eu estou fazendo atividade física. Ok, atividade física é necessário e é ótimo. Só que você precisa de um acompanhamento para mudança tecidual por manipulação. Por quê? Porque o tecido encurta. Por quê? Porque o tecido fica intoxicado. Por quê? Porque o tecido fica hipertenso. Alguém tem que mexer mecanicamente nos tecidos. Remédios não vão mudar isso. Não vão mudar essa realidade. E atividades físicas só vão reforçar o que eles estão. Entende? É complexo, mas acontece desta forma. Tá bom? Em massoterapia, o que se propõe? O atendimento ou o tratamento? Não, se propõe um atendimento. O tratamento, se for necessário. Então, você quer dizer, Rogério, que o atendimento ele é prioritário para quê? Para avaliação e você conhecer os seus limites de funcionamento. Ok? Tratamento, se for necessário. Tá? E vai ser o quê? O que ele vai fazer ali? Ele vai eliminar o quê? Olha só. Injúrias, alterações mecânicas, afecções, moléstias, desordem biológica, mecanopatia, perversão fisiológica, etc. Não, nada disso. A nomenclatura é complexo de disfunção. Saindo do estado saudável, experimentando um estado de doença. É nesse período que entra o tratamento por terapia por massagem clínica. Tá bom? É nesse período. Então, o atendimento é feito para evitar. Se a pessoa conhecer o limite de uso, ela evita. O atendimento, ele precede o tratamento. Tá bom? Vamos lá? Agora, a gente olhando de perto aqui, vamos colocar uma lupa no processo de disfunção. Para a gente compreender aqui. Complexo disfuncional. Saída do estado de saúde, como nós falamos, entrando no estado de doença. Mas como isso acontece? Ela pode iniciar em nível biológico, ok? Lá na MEC, matriz extracelular, tá? Vai passar por processos citológicos e avançar nos tecidos, na composição dos tecidos. Então, quando nós estamos falando de mudança de estrutura, eu tenho que pensar naquilo que eu não estou nem vendo no corpo, para depois mudar aquilo que eu estou tendo contato. Tá? Isso pode acontecer, repercutir no corpo em 4 fases. A primeira dela, mecânica. A disfunção, ela vai acometer a biomecânica do corpo. É uma das primeiras fases que nós avaliamos o corpo da pessoa. Quando o massoterapeuta clínico ele olha, ele compreende que a mecânica não está correta. Então, se não está correta, vamos ver o porquê. Pode ser estrutural da pessoa, a pessoa nasceu daquela forma, ou então ela adquiriu. Se ela adquiriu, vamos continuar a avaliação, tá bom? Segundo, capacidade miotendínea. Pode estar ficando com falta de função. O quê? Tendões. Músculos e tendões. Tá? É o segundo grupo de foco do massoterapeuta clínico. Terceiro, capacidade de equilíbrio, estabilidade, marcha, a propriocepção. Se a pessoa está com disfunção proprioceptiva, ela deve estar praticamente compensando muito o corpo. Ok? Então você vai ter um quarto aí, que é a capacidade de conexão.
a integração do tecido conjuntivo, que vão envolver outros saberes também, tá? De biotensegralidade, deslocamento de tensão, capacidade de resistência miofacial. Então, são elementos que a gente estuda. Mas a disfunção envolve esses saberes. E o massoterapeuta clínico tem que estar familiarizado com esses saberes, tá bom? Então, ele coloca ali, ó, disfunção, encurtamentos, estados tensionais, estresse, perda de mobilidade, sobrecarga. Tudo isso está envolvido com o processo de disfunção. São muitos elementos, tá? São vários elementos. Atenção às entradas tensionais. Um outro fator curioso aqui. As tensões vão provocar mudança nas estruturas. Então, nós temos aí, de entrada tensional, a gravidade, ela já promove compressão contra o corpo. A tensão basal, que já está no corpo do ser humano, ela já sendo deslocada, ela já provoca incômodo. Sobrecarga, entrada emocional, impacto, acidente, todos eles vão mexer no que a gente comentou mais acima aí, ó, nos 4 componentes que vai aparecer a disfunção, ok? Vamos lá, pode tocar. Bom, para entender o processo disfuncional, leva tempo, nós comentamos aqui. Não vai ser fácil, por isso que o treinamento tem que ser contínuo do massoterapeuta clínico. É necessário estudo, técnicas específicas e vivência prática. Nós já falamos isso lá no início, eu estou frisando aqui para vocês repetindo, tá? As disfunções em massoterapia podem ser de vários níveis, tá bom? O mais básico é a disfunção ativa. Um músculo encurtou. Essa é a disfunção ativa, essa é a mais fácil. E é a mais comum, tá bom? E pode caminhar para uma mais severa, a disfunção somática, que ela já vai envolver o funcionamento de uma víscera, o órgão, tá bom? Essa é mais complexa, tá? A forma de identificar a disfunção é testando o tecido, palpando e observando o corpo de forma sistêmica. Então, eu remeto vocês a lembrar o que nós falamos antes. É olhar as estruturas, palpar, perceber as estruturas e testar as estruturas. É o que o massoterapeuta em todo o mundo faz, tá bom? Vamos lá? Aí vamos às funções da terapia por massagem clínica. Utilizar o serviço de massoterapia é investir em saúde e no funcionamento ótimo do corpo, tá bom? Então, quem investe nesse profissional vai perceber mudanças, tá? Não tenha dúvida. Não confundir a massoterapia com outras abordagens, vamos falar mais à frente aqui, tá bom? A terapia por massagem é indicada para o trabalho no limite de funcionamento do corpo, específico nos tecidos moles. Eu estou frisando isso para você, porque esse é o motivo da existência da massoterapia, o tecido mole, tá bom? Pode passar. Bom, agora vamos para o que a gente comentou, falar da massoterapia científica com as terapias similares, tá bom? Similares. Então vamos lá. Massoterapia não é fisioterapia, especificamente a massoterapia clínica, ela não é mesmo, tá? A massoterapia trabalha adjunto à reabilitação, nós trabalhamos adjunto, ajudando o profissional de fisioterapia a trabalhar na reabilitação. Mas a proposta do massoterapeuta, em específico aqui o massoterapeuta clínico, é a prevenção e manutenção do tecido, tá? E o tratamento assistido quando for necessário, tá bom? E o foco é reabilitação? Não, é resgate da saúde, é reeducação. Vamos lá. Massoterapia é profissional de estética? Não. Massoterapia trabalha com a imagem corporal, através da terapia de manipulação e orientação, mas nada tem a ver com o outro profissional que nós temos no mercado, que é o profissional de estética, tá bom? Aí, outra confusão, que é muito comum. Massoterapia é quiropraxia? Não. Massoterapia aborda a disfunção. A quiropraxia aborda a subluxação vertebral. Então, eu falei dos campos de atuação para você entender. Ah, mas a quiropraxia faz a manipulação? Não, você não faz a manipulação. Só quando você está nas técnicas de massoterapia clínica que existe mobilizações de baixo impacto, que não tem nada a ver com a quiropraxia. Ok? Massoterapia é terapia natural? Não também.
Tá? A massoterapia trabalha na filosofia naturopata, mas não utiliza as diversas terapias naturais. Tá bom? É bom frisar isso aí. Massoterapia trabalha na prevenção e manutenção da saúde, com base em filosofia natural, e tem o foco na educação do indivíduo para o autocuidado. É bom nós frisarmos isso, porque, por ser uma terapia natural, ele trabalha com terapia natural. Não, nem todas as terapias naturais entram no escopo do atendimento do massoterapeuta, muito menos do massoterapeuta clínico, ok? E eu estou terapia porque a massoterapia clínica, para a gente aqui, é uma especialização, tá bom? Vamos lá? Bom, chegamos a uma área importante, tá? A formação. Lembra que nós comentamos que estava sendo feito um upgrade na década de 60, e aí foi dado várias bases de ensino e saberes para o profissional. Então, assim, hoje, nos dias atuais, tá? As bases da massoterapia clínica tiveram origem às mudanças da massagem terapêutica da Grã-Bretanha. Então, o primeiro grupo foi o grupo de massagem clínica na Grã-Bretanha, tá bom? País de Gales, Inglaterra, fomentaram o primeiro grupo de massagem clínica, ok? Lá, hoje, é nível superior, tá bom? Lá eles têm uma formação de 5 anos, tá? Em massagem científica, é a base da massoterapia clínica toda, tá bom? Alemanha propõe um grupo de massagem voltado para o trabalho clínico, é chamado trabalho clínico de massagem. É uma forma de massoterapia clínica. Eles também fizeram essas mudanças na década de 70, tá bom? É o segundo grupo. O terceiro grupo é dos Estados Unidos e Canadá, que fizeram uma junção em 1992 e criaram a formatação da bodywork nos Estados Unidos e massagem terapêutica. E a massoterapia clínica lá, ela é uma extensão para quem já é formado. Algumas universidades fazem créditos e a pessoa pode se formar em nível superior e ter esse título, tá bom? A próxima é no Brasil, tá? Nós conseguimos aqui através da Abranq, e a gente forma massoterapeutas clínicos através de uma especialização, seguindo o formato lá de fora acadêmico. Então, nós temos técnicos de massoterapia. Como se dá a formação desse massoterapeuta clínico? Ele tem que ser técnico e aí ele vai ganhar essa especialização e vai entrar no território da massoterapia clínica, ok? Essa é a forma que nós temos da massoterapia clínica brasileira, tá bom? Próximo aí. Projeções sobre o futuro. Bom, vamos lá. Atualmente, a massagem clínica, a massoterapia clínica, trabalha com a reeducação corporal. É uma proposta nova, tá? Reeducar o corpo. Essa ideia de trabalho corporal com massagem científica propõe essa ideia de reeducar o corpo, tá bom? A reeducação do corpo, ela é feita por etapas, como nós falamos nos atendimentos, ok? Propõe limites de uso e controle da saúde física. Lembra? A pessoa não conhece seu limite. Então, o atleta pensa assim, você vai romper o limite. E para a pessoa que não é atleta, você tem que conhecer, para você não entrar em lesão. O oposto do atleta. O atleta, ele entra em lesão quando ele ultrapassa o limite. Muito bem. Pensa assim, o cliente, a pessoa que não é atleta, ela tem que conhecer o seu limite de uso. É o oposto. E é uma preocupação de quem quer prevenir. Então está dentro do escopo da profissão, tá bom? A perspectiva de crescimento que a terapia vem conquistando maior abrangência em várias áreas, com equipes multidisciplinares. Hoje, a massoterapia clínica no Brasil já está em 4 estados. Existem massoterapeutas clínicos hoje trabalhando como autônomos, existem massoterapeutas clínicos hoje trabalhando com médicos, com fisioterapeutas, com osteopatas e quiropráticos. Então, a proposta dela está seguindo exatamente os parâmetros com que ela foi criada na Europa. É dar suporte do aparelho locomotor às áreas de saúde, ok? Avançar no tratamento de disfunções musculoesqueléticas com um olhar vitalista e naturopata. Hoje, a proposta da disfunção, ela aumentou graças ao Congresso de Fáscia que começou em 2007. Vários profissionais da área de saúde começaram a trabalhar esse tecido e vários massoterapeutas também vêm ganhando conhecimento e esclarecendo mais o que já vinham nos atendimentos, tá bom? Vamos lá. Bom, os benefícios. Vamos lá.
botar aqui alguns dos benefícios que esse profissional oferece e a pessoa que recebe massoterapia clínica, tá? Melhora do aparelho locomotor de forma sistêmica, tá bom? Maior capacidade circulatória, linfática e de cicatrização, ok? Eliminar tensões musculares, encurtamentos miofaciais, preponderantes em acidentes, lesões e traumas. Uma vez a pessoa recebeu o acidente, vamos supor, 15 anos atrás, essa lesão por impacto continua modificando as estruturas dela. Interessante, né? E até que ela se depare com alguém, ou da massoterapia clínica, ou de outra área competente, que vai identificar isso e minimizar essas tensões no corpo, tá bom? Auxilia na saúde do idoso e na prevenção de quedas, tá? Muito comum isso aí. Benefícios para as etapas no esporte de alto rendimento. Hoje nós temos um grupo de massoterapia clínica trabalhando com esporte de alto rendimento e de elite no COB, no Comitê Olímpico Brasileiro, tá bom? Eliminar quadros álgicos posicionais e aumentar a amplitude de movimento articular. Sim, ela vai beneficiar maior amplitude de movimento. Quem recebe massagem específica para a retirada de tensões vai ampliar a capacidade de movimento, tá bom? Diminui níveis de aderência e restrição. Aderência e restrição, entenda você, que são encurtamentos que estão acontecendo em alguns tecidos. Eles devem ser observados e deve ser revertida essa situação. Então, o massoterapeuta ele vai trabalhar exatamente para isso. Auxilia no sono reparador, muito. Todas as formas de massagem auxiliam no sono reparador, tá? E auxilia na postura e na independência funcional. Auxilia na postura, vai trabalhar aqueles músculos que estavam hipertônicos, vai mudar aquela condição, e os que estavam em encurtamento pleno vão voltar ao movimento, ok? Independência funcional, pessoa que está limitada por vários problemas, vai resgatar essa independência funcional. Esses são alguns dos benefícios que a massoterapia clínica pode proporcionar, ok? Vamos lá? Bom, a gente vai findando aqui com a proposta da filosofia, tá? Para a massoterapia clínica, saúde é proposta integral, portanto global. Você tem que pensar em tudo. Saúde, você tem que pensar família, seus relacionamentos, onde você vive, o que você está comendo, o que você está calçando, tá bom? E as atividades físicas que você está fazendo. Então, é amplo, tá? É necessário pensar em reeducação para alcançar a prevenção e manutenção do corpo. Se eu não penso em me reeducar, eu não penso em mudar, ok? Então, tudo que pensamos, sentimos, realizamos passa pelo arcabouço corporal e, portanto, tem a exercer influência somática. Sim, os sentimentos modificam a estrutura, tá bom? E o cuidado com a saúde deve ser estimulado e reforçado sempre. Aqui eu deixo o meu agradecimento, a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor Jorge, também, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece, professor Rogério. É brilhante a apresentação, é um conteúdo que a gente pôde ver a importância da massoterapia e como que foi essa evolução, como foi ganhando espaço, né, ao longo dos anos, das décadas. Sim. E a importância que a gente tem que ver, né, dessa coisa que o professor Rogério coloca muito bem, que o ser humano é algo que a gente tem que ver como algo completo, não isolado, né? Essa parte, quando você explica, Rogério, da questão da bolsa, dos hábitos que a gente tem com o telefone, de você achar que o corpo... Eu lembro do tempo que eu dei aula lá numa parte, né, porque o Rogério explicou que precisa de vários conhecimentos de várias áreas. Eu dei aula de semiologia nesse curso, e é importante a gente observar os sinais de como que o corpo responde, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, eu lembro do Rogério falando várias vezes, você está com uma dor ali em cima, você acha que o problema é em cima, está compensando algo que é embaixo. Então, assim, isso é muito interessante. Sim. A gente vai fazer agora, vamos abrir aqui para se alguém tiver alguma pergunta, deixar aqui no chat para a gente fazer para o professor Rogério. Caso não tenha, aí a gente encerra por aqui.
Tá? Se alguém tiver... Eu só queria lembrar que é para vocês não esquecerem de preencher a lista de presença lá no Instagram, estão perguntando, a lista de presença, é dali que a gente retira o nome para fazer certificados, então é importante que vocês preencham. Eu colei algumas vezes aí o link, eu vou colar de novo agora, para não perderem esse documento, tá? Esse link. E aí, Rogério, a gente só tem a agradecer, porque assim, a riquíssima contribuição do projeto. Anteriormente, o Rogério já foi entrevistado lá no nosso projeto, quando a gente trabalhava no estudo da TV universitária, e trouxe aí, logo no início, que a gente estava, Rogério, com a ideia, né, de construir a Branca, a gente viu isso acontecendo, e aí convidar vocês também que estão assistindo a gente a conhecerem a Branca, saber se informar mais, querer, de repente, tem alguma curiosidade de querer ir lá, ver como é que é, participar de alguma sessão, né, Rogério? Sim, sim. Eu que agradeço, Jorge. Ó, para quem não sabe, o Jorge foi meu orientador, tá? De vários trabalhos, tá? Jorge é uma pessoa importantíssima. E parceria, né, Jorge? O professor Jorge sempre me ajudou. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Então, a gente encerra aqui a gravação e a gente gostaria de agradecer aí a presença de todos que contribuíram para esse evento acontecer, especialmente o nosso convidado, o professor Rogério, ao Kevin, que foi monitor, o Gustavo, que não pôde estar aqui hoje também, e a todos vocês aí que ficaram até o fim, porque o Rogério explodiu o tempo, mas o conteúdo é tão interessante que não houve perdas na sala, todo mundo continuou aí, Rogério. Obrigado.